Regra do eu vou primeiro. Muitas vezes no início da conversa com uma desconhecida, pode ser que ela não se sinta ainda tão confortável em responder uma pergunta pessoal. Por exemplo, onde ela mora ou talvez onde ela trabalha. Principalmente durante o dia quando você aborda ela na rua e ela não sabe nada sobre você. Então, para fazer essas perguntas pessoais de uma forma mais leve, podemos usar a regra do eu vou primeiro, tá? Então, toda vez que você quiser perguntar alguma coisa pessoal, algo mais íntimo, mais invasivo ali naquele momento, você pode usar essa regra do eu vou primeiro. E como funciona essa regra? Toda vez que você quiser perguntar alguma coisa pessoal para ela, diga algo pessoal sobre você primeiro e aí depois você pergunta. Quando você compartilha uma experiência sua primeiro com alguém, essa pessoa vai estar muito mais aberta a compartilhar algo similar dela com você. Ela vai se sentir muito mais compelida a compartilhar também. E use essa estratégia quando ela não estiver contribuindo muito na conversa também. Então, se ela está dando respostas muito curtas, não está investindo, essa também é uma técnica para ela começar a falar mais. A gente vai falar sobre outras maneiras de conseguir investimento dela, porque o investimento é fundamental na conversa, tá? Eu sempre repito isso para ficar mesmo grudado na cabeça que investimento tem que ser igual na conversa. No começo, você, lógico, vai ter o maior investimento e depois você vai conseguindo mais investimento dela. Então essa regra do eu vou primeiro é sensacional para deixá-la mais confortável nesse momento inicial ali. Então geralmente ela vai se sentir um pouco desconfortável, principalmente se ela for muito tímida. Você pode acabar fazendo uma pergunta e ela te responder algo do tipo: mas eu nem te conheço, como é que eu vou te responder isso? E quando você usa a regra do eu vou primeiro, você deixa tudo mais sutil. Você fala primeiro sobre você e depois pergunta sobre ela, o assunto que você quiser. Então vamos ver alguns exemplos. Eu moro aqui perto, dá para eu voltar a pé e ir curtindo a paisagem. Você mora onde? Falei onde eu moro e em seguida pergunto onde ela mora. Posso até falar a rua, se for o caso, para perguntar exatamente isso. Eu trabalho num escritório de advocacia no centro, bem fácil de chegar. E você trabalha onde? Falei aonde eu trabalho, com o que eu trabalho e em seguida pergunto onde ela trabalha. Você viu que é bem sutil o negócio? Aqui é um tema mais profundo aqui, a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, falando sobre perguntas profundas, e essa é uma delas. Então eu posso falar aqui, olha, a música que mais marcou na minha vida foi aquele tema principal do Rock Balboa, daquele filme Rock Balboa. Eu ouvia sempre quando eu estava na estrada viajando. Qual a música que mais marcou a sua vida? E isso é uma pergunta bem para você usar um pouco mais para frente, tá? Ela não vai responder esse tipo de pergunta no começo da conversa, ok? É uma pergunta mais profunda. A gente vai aprender já, vou passar para vocês exatamente como chegar nesse tipo de pergunta. E repara que eu falo aqui do filme, que a música mexeu comigo, e eu ajudo ela a pensar na resposta, porque se eu só perguntasse qual música que marcou a vida dela, ela ia ter que pensar. E quando eu falo como eu cheguei nessa música que mais marcou a minha vida, eu dou um exemplo, inclusive, que foi a partir de um filme que eu ouvia sempre quando eu estava viajando, vai ajudar ela a ter uma noção melhor do tipo de resposta que você está esperando dela. Então, mais uma vez, você entrega primeiro uma informação pessoal sua e depois pergunta a dela. Vamos a alguns exercícios. Aplique a regra do eu vou primeiro nas seguintes perguntas. Onde você estuda? O que você está fazendo por aqui? Qual sua paixão na vida? Que é uma pergunta já um pouco mais profunda também. Você fala sobre sua paixão e em seguida pergunta. E comece a treinar isso no seu dia a dia também. Comece a trocar uma pergunta direta pela regra do eu vou primeiro e mais uma pergunta. Comece a ver as diferenças, as reações que você consegue, porque nós só vamos ter realmente o feedback quando aplicamos isso na vida real, né? Em campo, como costumamos falar. Então você tem que ir a campo, ir no seu dia a dia e aplicar isso, ok? Então vamos para a próxima aula.